nosso Deus com o nosso irmão Cláudio. Bom dia, igreja. Leitura da palavra de Deus em Oséias, no capítulo 4. Oséias fica no Antigo Testamento, logo depois de Daniel. Oséias, capítulo 4, a partir do versículo 1. Oséias, no Antigo Testamento, logo depois de Daniel. Aqueles que puderem, eu gostaria de pedir que pudessem ficar de pé para que possamos acompanhar a leitura em reverência. Oséias, capítulo 4, versículo 1. A palavra de Deus diz: Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso, tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu esquecerei de teus filhos. Palavra do Senhor. Podem se assentar. Você vai precisar. Sim. Muito bom dia a todos. Que a graça e paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um aqui nessa manhã, não somente hoje, mas sempre. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade, mais uma vez, que Ele está me dando de poder servir a Ele e aos irmãos. Costumo dizer que se eu não servir para servir, eu vou servir para quê? E agradecer também ao convite que os pastores, de maneira gentil, me fizeram. Muito obrigado e que Deus abençoe abundantemente a todos. Vamos orar, por favor? Santíssimo Deus e amado Pai, graças nós te damos por mais um dia de vida que o Senhor nos deste. Agradecemos ao Senhor, Pai, pelas inúmeras bênçãos que o Senhor concedeu ao longo dessa semana. Graças te damos. Sabemos que não somos merecedores, sabemos que somos falhos, fracos e pecadores, mas confiamos e temos fé no Senhor e no teu amor, no teu sustento da tua destra poderosa. Nesse momento, ó Pai, pedimos que o Senhor esteja no nosso meio, que a tua palavra dita pelo Senhor a nós seja para a honra e glória do teu santo nome e que faça morada penetrante em nossos corações e mentes. Use a tua palavra, Pai, para nos edificar,
e nos capacite para sermos sal e luz nesse mundo que jaz em trevas. Te bendizemos e te agradecemos no nome santo de Jesus Cristo, hoje e para todo sempre. Amém. Essa foto é uma foto que mostra a universidade. A universidade, ela tem sido um santuário, vamos por assim dizer, onde os sábios, como a foto mostra, os alunos ao redor e o professor embaixo. Onde os sábios, os professores, transmitem o conhecimento para as gerações seguintes. E nela, e também nas escolas, segundo grau, primárias, nós encontramos um local bem reservado para o saber, chamado de biblioteca. Nesse lugar, a biblioteca, ela existe para guardar o que de fato tem verdadeira significância, que são os livros. E mesmo havendo os livros digitais hoje em dia, não deixa de ser livro por causa disso. E é nos livros que o homem guarda a fonte do conhecimento. É ali que ele encontra o saber. E nos livros abordam vários assuntos. Música, medicina, matemática, química e por aí vai, literatura. Mas não importa o que o livro traga em seu conteúdo, para nós nos desfrutarmos do que nele está contido, é necessário um interesse por parte de quem irá lê-lo. Se eu não tenho interesse, eu não vou ler. Sem esse interesse de conhecer o que está escrito em um livro, de nada adianta. O homem, ele guarda o seu conhecimento em livros para que todos possam vir ter acesso a ele. Mas com respeito a Deus, a situação é igualmente a mesma. Por quê? Porque Deus, ele nos deixou um livro, que é a Bíblia Sagrada, para que nós, através dela, ou dele, do livro, viéssemos a conhecer a Deus, a saber qual a sua vontade para nossas vidas. O conhecimento dos livros pode vir a ser ultrapassado. Livros escritos nas décadas de 50, 40, 30, muitas vezes não servem para nós hoje, ficaram ultrapassados. Mas a palavra de Deus, ela é sempre atual. 1 Pedro 1,25 diz que a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Ela é imorredoura. Glória a Deus por isso, Então, a sabedoria humana, ela não nos pode dar uma esperança de uma vida eterna, pois ela se baseia somente no material, somente na parte física. A sabedoria de Deus, no entanto, além dela nos dar uma condição de termos uma vida aqui nesse mundo, bem vivida, ela pode também nos revelar, além de viver nesse mundo, como obter a salvação eterna, a vida espiritual no porvir. Mas tem apenas uma única coisa, que tanto nos livros quanto a Bíblia são semelhantes. Que é o que o menininho está fazendo na foto. Quanto mais lemos, mais aprendemos. E quando nós aprendemos, ninguém tira de nós. O conhecer, ele nunca é demais.
E é por isso que eu queria refletir com os irmãos que o conhecimento era essencial no passado, no texto que nós lemos aqui. Temos aqui a descrição de uma longa contenda, controvérsia de Deus com a nação de Israel, que era o reino do norte. Lembrando aqui que o reino estava dividido. Não era Israel como um todo, era Israel, reino do norte, e Judá, reino do sul. E Oséias foi comissionado por Deus para pregar no reino do norte. A mensagem principal e o significado são perfeitamente claros. A contenda que Deus tinha com o seu povo girava, como nós vimos no versículos de 1 a 4, na condição moral. A moralidade havia se desfeito. O profeta descrevia uma nação que tinha entrado em colapso moral. Qualquer semelhança com o século 21 é mera coincidência, tá? Não havia em Israel nem verdade, nem misericórdia. O texto é muito claro. E por que isso acontecia? Finalzinho do versículo 1 diz: nem conhecimento de Deus. Eles não estavam, desculpa a expressão, nem aí para Deus. Nem aí para a sua vontade. Muito pelo contrário, nós vemos que mentir, matar, roubar, perjurar, jurar falso e por aí vai, eram os verbos do dia. Não existia diferença entre o povo de Deus e as nações pagãs. Era tudo igual. Nós notamos aqui o contraste entre o que há no país, verso 2, e o que deveria haver, de acordo com a vontade do Senhor, no verso 1. A mensagem, ela veio ao profeta da parte de Deus, o que a tornava tanto verdadeira quanto autoritativa. O que isso significa? Que Oséias não está falando da parte dele. Era de Deus. Estava sendo usado por Deus para poder falar. E essa palavra produziu uma agitação na nação, por causa dos valores morais quanto à verdade, a misericórdia e o conhecimento, o saber de Deus, porque eles tinham desaparecido da terra. Por quê? Nós vemos no versículo 6, porque quem deveria ensinar não queria saber. Em outras palavras, tudo quanto era representado pela lei mosaica tinha sido desprezado e o paganismo havia preenchido a terra com a sua corrupção. Israel não era mais a nação distinta que nos mostra Deuteronômio 4, de 4 a 8. Depois, quem quiser ler em casa, por causa do nosso tempo, Deuteronômio 4, de 4 a 8, mostra o quão distinta era Israel, ou deveria ser, dos outros povos. O povo havia se entregado à idolatria. A observância da lei, ela prometia vida. Olha, por favor, comigo, Deuteronômio capítulo 5, verso 33. Deuteronômio 32 e 33 diz assim: cuidareis em fazer como vos mandou o Senhor vosso Deus. Ou seja, faça estritamente aquilo que Deus mandou. Não vos desviareis, nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus. Manda. Para que vivais, bem vos suceda e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. O reino de Israel não estava fazendo nada disso. Por isso é que eles estavam perecendo. A palavra de Deus não estava sendo ouvida. A lei era o guia. Olha mais à frente, o mesmo Deuteronômio, capítulo 6, versículo 24, que diz assim: o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor. O que era para fazer? Cumprir tudo. Não era para deixar passar nada. E o que aquele povo estava fazendo naquele momento? Deixando passar tudo. Não estava fazendo absolutamente nada. E continua: nosso Deus para o nosso perpétuo bem,
para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. A nação estava sendo desviada pelo caos, pela destruição, pois não buscava mais o conhecer, o saber de Deus e nem se importava com a sua vontade. O conhecimento experimental de Deus em um andar diário espiritual, como o Senhor desejava, tinha cedido lugar ao aprendizado dos caminhos dos falsos deuses, como Baal, por exemplo. O conhecimento de Deus em Oséias não é um saber puramente intelectual, mas implica num relacionamento pessoal e afetivo que se manifesta de forma prática em um modo de vida conforme a vontade de Deus. Eu estou chovendo no molhado porque o que eu acabei de dizer é exatamente o que o Baltazar vem falando aqui. Só para reforçar. Conhecer ao Senhor significava e significa tomar parte na sua aliança, observar os seus mandamentos, reconhecer que Ele é o Senhor de tudo e ponto final. E se Ele é dono de tudo, o que Ele manda, devemos obedecer. Naquela época, o conhecimento de Deus vinha por intermédio da lei, pois era ali que Ele revelava a sua vontade. O fato é que a lei deixou de ser lida, de ser observada. O povo deixou de guardá-la e, portanto, não a praticava mais. Se você não lê, você esquece. E com o passar do tempo, isso se torna, infelizmente, com mais força. Né? E isso despertou o quê? A ira do Senhor, pois eles voltaram para os ídolos. A desobediência tornou-se constante e Deus posto de lado. Os próprios sacerdotes, que eram intérpretes da lei, tinham se recusado a aprender a legislação mosaica. Por isso, Deus os rejeitara. Eles não eram mais dignos do sacerdócio, tinham esquecido dos ensinamentos do Senhor e também foram esquecidos por Ele. Além disso, aqueles que deveriam estar sendo ensinados por eles, que era o povo, se mantinham num estado constante e permanente de rebelião, tendo sido de igual modo rejeitados. O versículo 6 fala isso, 5 e 6. Os próprios sacerdotes, o conhecimento havia se perdido, pois o homem deixou de buscá-lo e ensiná-lo, além de não o viver. Eles rejeitaram com desprezo o conhecimento de Deus, o povo e o sacerdote de maneira geral, e de todas as realidades divinas. Deus passou a ser um nada. E isso é perigoso. A ignorância deles era proposital. Eu não quero saber, não me interessa, vou viver a minha vida do jeito que minha vida quer. Sem conhecer ao Senhor, faziam o que bem entendiam, e isso provocou um castigo muito grande. E isso se concretizou numa queda generalizada, quando os assírios varreram Israel, Reino do Norte, do mapa. O país deixou de existir, levando-os para a escravidão. E o conhecimento é essencial também no presente, nos nossos dias. Se no passado a falta dele causava destruição, hoje isso não é diferente. Só um detalhe, o cativeiro assírio, ele não aconteceu assim. Vários e vários profetas foram mandados para o Reino do Norte, mostrando amor, longanimidade, bondade de Deus para com o povo. Então a destruição não vem assim. Ela vem com o tempo. Conhecer ao Senhor é saber mais a respeito dele. Quando nós aqui conhecemos as nossas esposas, namorados, nós queremos o quê? Passar mais tempo para conhecer. Senão, não vai subir de nível,
não vai ficar noivo, não vai casar, é a mesma coisa. O que se pode resumir, em duas coisas, por quê? Porque é isso que Deus requer de nós. E isso nós podemos resumir em amor e obediência. Tanto um quanto o outro são revelados quando nós buscamos a Deus. Amor nosso para com Deus e obediência. O amor no sentido em que procuramos fazer a sua obra com zelo e dedicação, conforme nos ensinou Jesus lá em Mateus 28, 19 e 20. Já a obediência, quando nós entregamos as nossas vidas a Ele, agindo exatamente de conformidade com aquilo que está escrito no seu livro. Olhem comigo, por favor, 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versículos de 3 a 6. 1 João 2, de 3 a 6, o apóstolo diz assim: ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. E o próprio João fala lá em João 14, 15, 15 e 14, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E vós sois meus amigos se eu fizer o que eu vos mando. É imperativo. Só sou amigo de Cristo, só podemos ser amigos de Cristo se nós fizermos o que Ele manda. E onde é que eu sei? Onde é que eu procuro saber o que Ele manda? No livro dele. O conhecimento de Deus nos confere uma dupla responsabilidade. Devemos conhecer para nos mantermos vivos, como eu li lá em Deuteronômio 5, 32, 33 e capítulo 6, versículo 24. Por quê? Não é vivo fisicamente, é espiritualmente. Olhe comigo, por favor, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 8 e 9, e depois o 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 8 e 9, diz o seguinte: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. É para estar unido, junto, como dizem hoje, junto e misturado. E o 17 fala, orai sem cessar. Como é que eu converso com Deus? Orando. Como é que você tem uma intimidade? Conversando, procurando saber. Como é que eu vou ter intimidade com Deus se eu não oro? Se oração não faz parte do meu viver diário. Obrigado, Tiago. Não tem como. É preciso conhecer para que tal conhecimento também seja passado a outros. O que Jesus falou? De graça dai, porque você de graça recebeu. Como diz Romanos 10, 17. E se conhecemos a palavra e agimos de conformidade com o que ela diz, vamos com certeza testemunhar a Jesus Cristo. Tanto mediante no nosso viver, quanto que se refere ao nosso proceder. E isso é mandamento. Como é que eu sei? O livro dele fala, Mateus capítulo 5, versículo 16, nos ensina isso. Diz assim, 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Como é que eu conheço sobre Deus? Pela sua palavra, pelo seu livro. E esse conhecimento não nos é imposto, não é debaixo da chibata. Conheça-me, aprenda de mim. Não. O Senhor não impõe a sua vontade sobre nós, mas deseja ardentemente que a busquemos. É diferente. À semelhança do povo de Israel, hoje nós temos a livre escolha de nos achegarmos a Deus ou não. Somos livres. Mas cada escolha tem uma grande consequência.
A palavra do Senhor é tão maravilhosa que nos concede exemplos desse tipo. Por exemplo, exemplos que nos servem de advertência. Lá em Apocalipse 2:11, João fala assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A Bíblia fala, cabe a nós ouvirmos, escutarmos. E o conhecimento de Deus, o saber de Deus, leva-nos à prática. Não é? E a prática leva ao crescimento e ao desenvolvimento. Todo mundo conhece o ator Arnold Schwarzenegger. Nos anos 80 ele era um monstro. E como é que ele ficou um monstro? Como é que ele foi Mr. Olímpia 5 vezes consecutivas? Desenvolvendo os músculos. Como é que eu vou crescer espiritualmente? Desenvolvendo a minha alma. E como é que eu faço isso? Paulo nos mostra como fazer e quem mandou fazer. Quando ele diz lá em Filipenses 2:12, desenvolvei a sua salvação. Desenvolva a sua salvação, cresça, crie raiz profunda. Cresça sempre. Ele exortou os cristãos em Filipos a aplicarem a salvação que possuíam, pondo-a em ação. Ou seja, deveriam ter uma fé genuína e sempre crescente. Deveriam ser verdadeiramente santificados, desenvolvendo as virtudes morais, sendo transformados cada dia, vivendo a vida que era caracterizada pelo amor de Cristo. E a essência dessa ideia é: somos responsáveis por cada passo da nossa salvação, pelo desenvolvimento dela. Incluindo a conversão, quando nós nos achegamos a Cristo, a santificação, quando nós permitimos que o Espírito Santo nos torne santos pelos frutos que Ele produz em nós, que nós sabemos que a Bíblia fala sobre eles, Gálatas 5, 22, 23, e quando nós colocamos em prática a lei do amor. Uma perseverança enérgica é necessária para que a salvação seja vivida ou executada em nossas vidas. O povo no tempo de Oséias era perseverante, porém, para fazer o que era contrário à vontade de Deus. E nós não podemos ser assim. Não podemos. Eles perseveravam no erro, deixando que o seu eu falasse mais alto, agindo de conformidade com o seu desejo, e rejeitaram o Senhor, e por fim foram destruídos. E começaram a aprender de um lugar errado que era Baal, a idolatria. E nós temos que entender o seguinte: o que é certo, mesmo que todo mundo seja contra ele. E o que é errado, mesmo que todo mundo seja a favor. Isso não muda. Na cabeça de Deus, não. O errado não deixa de ser errado só porque a maioria concorda e participa. Nunca vai. Então, se eu aprendo algo desvirtuado da palavra de Deus e ponho em prática, porque muitos o fazem, não vai deixar de ser errado por causa disso. A maneira como o povo de Israel procedia, errada, e era a maioria, sacerdote, povo, todo mundo, isso não, aos olhos de Deus, não deixavam eles isentos de culpa, de erro, de forma alguma. O intuito de Deus, da palavra de Deus, como a gente vê ao longo da trajetória de Jesus, que quebrava paradigmas, e Baltazar falou hoje muito bem, muitas coisas que Jesus falava é loucura para nós. Amai vossos inimigos. Doido. Para nós, seres humanos, é uma loucura. Não é? Mas o intuito verdadeiro é exatamente de perturbar o nosso eu, tornando-nos, vamos dizer assim, tão enfermos e envergonhados de nós mesmos, do nosso mau proceder, que venhamos a querer abandonar toda a ideia de autossuficiência, permitindo que o Senhor assuma o controle total, pleno
e restrito, completo de nossas vidas, que venhamos a ser totalmente dependentes dele. Não desenvolver, não praticar, leva à sequidão, leva ao raquitismo espiritual. Leva à destruição. Sem prática, nós atrofiamos espiritualmente. Não há crescimento e seremos, infelizmente, como diz Hebreus capítulo 5, quem quiser me acompanhar, por favor, Hebreus capítulo 5, versículo 13 e 14, que diz assim: ora, aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança, e ninguém aqui quer ser criança espiritualmente. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Se eu sei discernir o que é mal, eu vou estar fazendo o que é correto. Mas se eu não sei discernir o mal, aí vai mal. Infelizmente. Não é? Precisamos, então, treinar nossas faculdades intelectuais e o nosso coração, transformar a nossa mente através do estudo do livro de Deus. Para melhor compreender as realidades espirituais, nunca esquecendo de ter uma vida de oração. Oração é fundamental. Alguns escritores dizem que Jeremias era chamado do profeta do joelho de camelo. Por quê? Todo mundo sabe quem que é o camelo e como é que o joelho dele é grosso. Porque ele orava de joelhos com alta frequência. É claro que não é obrigado, mas a nossa reverência tem que ser sempre total diante do Senhor. E orar é fundamental. É imprescindível termos intimidade com o Senhor. Precisamos ler a Bíblia todos os dias. Ué, Cláudio, todos os dias? Se alimenta todo dia? Mais de uma vez por dia, tenho certeza. Por que não? Espiritualmente também não pode ser. Não é? Precisamos ler a Bíblia, separarmos um período diário de 15 a 30 minutos para orar, para pedir a Deus que nos ilumine através do seu Espírito Santo a compreender o que a palavra tem a ensinar e pormos em prática. Eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Tem sim. Mesmo que você trabalhe, você sempre vai arrumar um tempo para o seu lazer e descanso. Isso é fato. Fato. E por que você não utiliza desse tempo para Deus? Como é que você vai conhecer? Como é que nós vamos conhecer a Deus se não temos tempo para Ele? Se eu não sei o que Ele quer dizer para mim? Se você quer que Deus fale com você, leia as Escrituras. E se você quer ouvir Deus falando com você, leia as Escrituras em voz alta. A Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém, ela é. Precisamos compreender que Satanás, ao tentar Jesus, lá em Mateus 4:11, ele usou a própria palavra de Deus contra Jesus. Olha aqui, empáfia. Mas ele usou de uma forma distorcida, fora do contexto. Texto fora de contexto já abre pretexto para derrubar Jesus. Ele mudou a vírgula para alterar o sentido verdadeiro. Todo mundo aqui, ou a maioria que fez prova de português, sabe que uma das questões preferidas é qual o sentido do texto tal, mudando a vírgula. Ou deu sentido tal para o texto, qual é a posição da vírgula. Isso faz uma diferença tremenda. E foi isso que Satanás fez. Mas eu te pergunto, se ele foi capaz de fazer isso com Cristo, ele não vai fazer isso conosco?
Com certeza, no mínimo diariamente. É fundamental conhecer bem a palavra de Deus e principalmente o Deus da palavra, para não sermos como um dos seguintes tipos de cristãos. Agora eu vou pedir licença, porque o que eu vou colocar aqui são 3 tipos de cristãos que uma vez eu recebi de um irmão que tinha uma lista enorme. E lendo essa lista, ao preparar a mensagem, 3 me chamaram a atenção. Por favor, não fiquem ofendidos, mas é só para dar uma ênfase naquilo que nós não devemos jamais ser. E os 2 primeiros eu mudei o nome justamente para ficar mais enfático. Primeiro, não devemos ser um cristão pombaleza. Quem é nordestino sabe que pombaleza é uma pessoa o quê? Inocente demais, que acredita em tudo, é meio abobado. É esse sentido. Eu tive o privilégio de morar no Nordeste 7 anos, praticamente, e várias vezes eu escutava, ô pombaleza, né? Era isso. Não podemos ser o quê? Cristãos inocentes demais. Como assim, Cláudio? Que escuta o que é dito, sem saber a origem, e acha que, tá legal? Que acredita em tudo o que ouve, não tem senso crítico, não é capaz de discernir entre o certo e o errado. E sem sabedoria. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Jesus ensinou o seguinte, Jesus falou, lá em Mateus 10, 16, sede, portanto, prudentes como a serpente. Serpente não chega e pá! Não, ela fica quietinha, na dela, esperando a presa chegar e se posicionar de maneira favorável para chegar e dar o bote. Temos que ser inteligentes, não com a nossa sabedoria, mas com a sabedoria de Deus. E se eu não tenho sabedoria, o que eu faço? Tiago 1:5. Peça a Deus que a todos dá liberalmente, ou seja, com largueza, com folga, a perder de vista. Lembrando que simplicidade não é sinônimo de alienação. Sermos cristãos simples não quer dizer que nós somos alienados. Muito pelo contrário. Estamos sabendo muito onde nós estamos pisando, de maneira a não desagradar a Deus e fazer o que Ele realmente manda. Segundo tipo de cristão que devemos evitar é o cristão boneco de oficina. Quem é que não lembra, né? Desses bonecos? Foi uma febre na época. É aquele cristão que é agitado pelo vento, de um lado para o outro, não tem raiz, ou a raiz dele é muito superficial, não tem posição firme, coerente, vai para um lado e para o outro, é altamente inconstante. Uma hora está aqui, uma hora está lá, uma hora está fazendo o que é certo, outra hora está fazendo o que é errado. E como é que a Bíblia fala para conosco? Que nós, em Efésios 4:14, diz que não devemos ser agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Doutrina é ensinamento. Pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, tem muita gente aí, que nós vamos ver mais para frente, que induz ao erro. Ah, mas está falando de Cristo? Está na Bíblia? É da parte de Deus? Está escrito? Desconfie. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que balança cai. Dá uma olhada rapidinho em Efésios capítulo 5. Olha o que Paulo nos ensina. Efésios capítulo 5, versículos 6 a 8. Efésios 5, 6 a 8 e também o 17. Ele diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque todas essas coisas, por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos de desobediência.
Os desobedientes vão receber a ira de Deus. Então não devemos agir de maneira como eles, para que a ira de Deus não recaia sobre nós. Não sejais participante com eles. Cuidado com os homens que com artimanha possa nos induzir ao erro pela sua astúcia. Pois outrora erais trevas. Não somos trevas mais. Isso faz parte do nosso passado para sempre. E é assim que tem que ser. Porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Simples como uma pomba, sagaz como a serpente, obedecendo e sendo amigo de Cristo. E o 17 diz: por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender, conhecer, saber, ter ciência, qual a vontade do Senhor. E o terceiro e último tipo é o cristão avestruz. Avestruz come pão, avestruz come grama, avestruz come tudo. Tudo. Não deixa passar nada. E infelizmente, o cristão avestruz é aquele que engole tudo. Falou de Jesus? Engole. Espera lá, como? Quando? De que jeito? Está correto? É coerente com a palavra de Deus? Calma. Tenha sabedoria de Deus para discernir. É aquele que não consegue discernir o que é dito, o que é falado, de errado a respeito da palavra de Deus, porque para ele falou de Jesus, está certo, mesmo que seja uma heresia total. E o que a Bíblia fala sobre isso? Lá em Atos capítulo 17, 11, Paulo, durante vários dias, pregou para os irmãos. E Lucas escreve dizendo que os irmãos de Bereia eram assim, desculpa a expressão, mas como diz hoje, top. Por quê? Porque eles eram mais nobres que os de Tessalônica, porque eles faziam o quê? Os de Bereia, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Só um lembrete. Quem é que estava pregando? Paulo. Quem que era Paulo? Em Atos 19, até o demônio sabia quem que era Paulo. Até o demônio. Paulo, apóstolo de Cristo, comissionado pelo próprio Cristo. Mas independente se era Paulo ou não, o povo estava de olho. O nosso filtro deve ser a palavra de Deus. E somente ela, nada mais do que ela. Para concluir então, irmãos, no passado havia povo, mas não tinha quem ensinasse. Falando na época de Oséias. E quando o ensino existia, era deturpado, contrariando a vontade de Deus. Hoje, há quem ensine, a igreja de Deus, com os seus membros, é responsável por ensinar a vontade de Deus. Saber, viver, praticar e ensinar também. O povo, de maneira geral, ele não vai atrás do conhecimento. É muito raro alguém buscar a Deus. No passado ninguém buscava. E hoje é muito raro. Tem pessoas? Tem, mas é muito raro em comparação com os que não querem. Não querem conhecer a Deus e até mesmo não querem saber dele. Deus, deixa de ser bobo, pô, isso é conta da carochinha. Mas já o seu povo, que somos nós, temos que buscar a fazer vontade de Deus, mas às vezes, nós não vamos atrás do conhecimento de Deus. E o que isso causa? Infelizmente, pode haver o risco de doutrinas, ensinamentos falsos, heréticos, entrarem dentro da igreja. Doutrinas que vão de encontro ao que está nas Escrituras. E esse tipo de situação, infelizmente, ele pode ocasionar no desvio, abandono da fé, e podemos acrescentar a destruição espiritual. E isso traz à memória o alerta de Jesus lá em Mateus 24, 24, que diz: surgirão
Ou seja, vai ter. Vai ter. Falsos cristos e falsos profetas. Vai ter. Operando grandes sinais e prodígios para o quê? Enganar. Só isso. É para enganar. E ele completa, é para enganar geral. Mas, se possível, e é claro que o mal faz um desejo danado que isso aconteça, né? Os próprios eleitos. Ou seja, é para nos enganar e, de preferência, nos derrubar. Ou, como diz na linguagem militar, nos neutralizar. E o apóstolo João disse algo parecido lá em 1 João 4,1, ao mencionar que muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. João viveu, ele falou isso mais ou menos no ano 80 do século I, nós já estamos no século 21, então dá para entender que falso profeta tem saído a rodo, né? E temos que tomar bastante cuidado com isso. Não nos deixemos, então, levar por essas pessoas e seus ensinamentos só porque falam de Jesus. Não se esqueça, Satanás também falou de Jesus. Usemos a palavra de Deus para discernir o certo do errado. É o que diz João 7:24. Quem quiser pode ler depois. Tomemos bastante cuidado com os sofismas. O que é isso, Cláudio? Sofismas são argumentos que parecem ser corretos, têm aparência de correto, têm a beleza do correto, mas, na verdade, ele faz o quê? Ele é enganoso e leva ao erro. E como é que eu posso identificar o sofisma? 2 Coríntios 10, 4-5, diz que a palavra de Deus o destrói. Como diz, destrói, mata bem morto. Busquemos, portanto, o conhecimento de Deus, procurando sempre agir de conformidade com a sua vontade. Sem termos Jesus como nosso verdadeiro soberano em nossas vidas, conhecendo e vivendo a sua palavra, conforme ela de fato ensina, nós seremos como o povo de Israel do Reino do Norte, no tempo de Oséias, destruídos por falta de conhecimento. E ninguém quer isso. Não podemos permitir que socorra conosco. Vamos refletir, presta atenção na figura. Conhecimento é poder de fato. O homem está atrás de água. Do lado esquerdo diz, água a 9 quilômetros. Do lado direito diz, água H2O a 500 metros. Por que ele está indo atrás do lado esquerdo? Porque ele não sabe discernir H2O de água. Se não soubermos discernir a palavra de Deus na maneira como Deus quer, vamos sofrer as consequências disso. Quanto mais nós soubermos a palavra de Deus, melhor vai ser as nossas decisões, o nosso agir diário. E isso vai servir por toda a nossa vida. E isso não só enquanto vivermos nesse mundo, mas também com relação ao porvir. Para finalizar, acho que eu delonguei demais, o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, 7b a 8, presta bastante atenção. É um texto que, quando eu li pela primeira vez, foi bem impactante. Olha o que Paulo fala. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chamas de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, não quer saber de Deus. E o pior, contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Considerando então essa passagem, queria realçar 5 coisas, e aí eu termino. Primeiro, busquemos conhecer a Jesus mais e mais, e a conhecer o Evangelho dele. Isso faz muito bem para a nossa saúde, principalmente espiritual. Segundo ponto, obedeça somente a Cristo. Terceiro ponto, não dê ouvidos ao que parece ser de Deus, mas não é, à luz das Escrituras. Quarto,
a vida eterna não vale ser perdida por isso. Por não conhecer a Deus e por não obedecer o seu evangelho. Quinto e último, seja fiel. Sejamos fiéis e obedientes somente a Jesus e a sua palavra. Que Deus nos abençoe, nos ajude a conhecê-lo mais e mais, a buscá-lo sempre e que a nossa vida possa se desenvolver sempre nesse sentido. Obedecer, conhecer, obedecer e praticar o que nós conhecemos. Deus nos abençoe. Muito obrigado, irmão Cláudio. Que Deus continue abençoando. É um prazer sempre.